Fala pessoal, eu sou Antônio Amorim e a gente vai continuar mais uma aula de economia, tá? Dentro do tópico 3 da CPA 10, noções de economia e finanças. Estamos no item 3.1, conceitos básicos da economia, e já vimos alguns indicadores. Na aula de hoje, veremos outros indicadores. A taxa de câmbio, PTAX, a taxa Selic, a taxa DI e, por fim, a TR. Tá? Começando então pela PTAX. A taxa PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada pelo Banco Central. Tá? Existem instituições cadastradas para negociar moeda dentro do Banco Central que são chamadas de dealers. Durante o dia, ao longo da manhã até, se eu não me engano, 13h30, o Banco Central faz 4 entradas pesquisando com os dealers quanto está o valor médio das moedas estrangeiras negociadas. Então, a moeda mais comum a gente sabe que é o dólar, tá? O padrão de negociação dessa moeda é a compra hoje e a liquidação em D+2, ou seja, 2 dias depois da compra. Isso é o padrão. Apesar da PTAX ser associada ao dólar, qualquer moeda estrangeira negociada oficialmente no Brasil tem a sua própria PTAX. Para falar a verdade, o Brasil não tem uma taxa de câmbio oficial, uma referência que as instituições devam seguir obrigatoriamente. Como o Banco Central é uma instituição pública, uma instituição de referência para o governo, né, uma instituição governamental, e ele faz essa pesquisa, o valor divulgado pelo Banco Central acaba sendo a grande referência do mercado. Lembrando que cada instituição tem liberdade para vender a moeda ao preço que ela achar razoável. Ninguém deve seguir estritamente a taxa da pesquisa, a taxa PTAX. Vamos agora ver duas taxas de juros. A começar pela taxa Selic. A gente vai ver 3. Taxa Selic, taxa DI e a TR. A taxa Selic é a taxa... Esse nome Selic tem a ver com Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa dos títulos públicos federais. E ela se subdivide em Selic Meta e Selic Over. A Selic Meta é uma taxa futura, definida pelo Copom. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o Copom na próxima aula. Então, o Copom, o Comitê de Política Monetária, define uma taxa de juros que vai valer até a próxima reunião, ou seja, durante um período de 45 dias. E todas as operações vão buscar essa meta, buscar essa taxa definida e expressa dentro da ata da reunião do Copom, que é a Selic Meta. A Selic Over é uma taxa passada, é uma taxa até o presente momento no máximo, enquanto a Selic Meta é uma taxa futura, a taxa Selic Over é uma taxa histórica e ela é calculada pela média ponderada ajustada das operações de financiamento por um dia, né, com títulos públicos lastreadas em títulos públicos federais e registradas no Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ou seja, os títulos públicos são registrados nesse sistema e a taxa Selic Over nada mais é do que a média das operações, né, registradas no sistema Selic. Podemos afirmar assim que a taxa Selic é a taxa média de juros paga pelo Tesouro Nacional aos detentores dos títulos públicos federais. Para o mercado, a taxa Selic é considerada uma taxa livre de risco. Então, a taxa Selic é o quanto o governo paga quando pega emprestado. Quem emite títulos públicos está tomando recursos emprestados. O governo brasileiro, assim como diversos outros governos, tem um déficit nominal. Ele gasta mais do que arrecada. E ele emite títulos públicos federais para financiar esse déficit. Então, a taxa que o governo paga, né, é a taxa Selic. Ela é a mais segura de
todas as operações com títulos, ou seja, nenhum título privado aqui no Brasil é considerado mais seguro do que os títulos do governo federal. Por isso, essa taxa é considerada uma taxa livre de risco, ou seja, a taxa de menor risco possível. Isso não quer dizer que não haja possibilidade de inadimplência por parte do governo. Claro que sim, o México, o próprio Brasil, na década de 80, a Argentina, mais recentemente a Grécia e diversos outros países já emitiram títulos e deixaram de pagar sua dívida. Mas, como esse título é o título de mais baixo risco, ele é considerado para o mercado uma taxa livre de risco. Espero ter sido claro aí nesse ponto. Taxa DI. Os bancos emprestam recursos entre si no mercado interbancário, ou interfinanceiro, como é conhecido atualmente. Ou seja, um banco emite um título e o outro compra. Esses títulos que são negociados entre bancos são chamados de certificados de depósitos interfinanceiros, ou CDI. Então, regra geral, quem emite um título é um devedor, é o tomador de recursos, é o caso do governo que emitiu um título público federal. O banco que emite o CDI está tomando recursos emprestados do banco que comprou o CDI. Os CDIs eles têm uma característica de serem empréstimos de curtíssimo prazo. O prazo desse empréstimo é de apenas um dia. E, assim como os títulos públicos são registrados numa câmara chamada Selic, os CDIs são registrados numa espécie de cartório, numa câmara de compensação chamada CETIP, que é uma câmara típica de títulos privados. Tá? Então, quem comprou, quem vendeu, quanto aquele banco emitiu, tudo isso é registrado na Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, a CETIP. Tá? E de onde é que vem a taxa DI? A taxa DI é a taxa média das renegociações com CDIs registradas e apuradas na CETIP. Por ser uma taxa de curtíssimo prazo, um empréstimo de apenas um dia, ele tem uma grande liquidez e capta com facilidade as mudanças de mercado. A grande característica da taxa DI é justamente ser uma referência, principalmente para os investimentos, CDBs, fundos. Muitas aplicações têm como base, têm como meta, como objetivo, ou simplesmente como referência, a taxa DI, que, como eu falei agora, vem dos CDIs. TR. Tá? A TR é a sigla para taxa referencial. É uma taxa de juros calculada e divulgada pelo Banco Central com base nos CDBs pré-fixados emitidos pelos 30 maiores bancos. Então, os bancos emitem CDBs quando pegam dinheiro emprestado dos correntistas, dos clientes em geral, e esses CDBs são registrados na CETIP. Tá? Com base nesses CDBs, aplica-se um redutor. Tá? A taxa referencial foi criada ainda na época do governo Collor, em 91, se eu não me engano, e a ideia era desindexar a economia, tirar um pouco da inflação. Então, o cálculo para se chegar à taxa referencial ou TR é um cálculo bem complicado. E o valor dela é muito mais baixo do que o dos CDBs. Tá? Acho que no ano de 2012 a TR ficou próxima de 1%, enquanto os CDBs renderam algo em torno de 8%. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse redutor. Para o nosso azar, a TR ela é utilizada para corrigir o saldo do nosso FGTS, ou seja, dos trabalhadores. FGTS mais 3% ao ano. Tá? Outras aplicações como poupança também são corrigidas pela TR, títulos da dívida agrária. E talvez para nossa sorte, o SFH ele tem as
prestações de financiamento dos imóveis, tá? SFH é o Sistema Financeiro de Habitação, corrigidas pela TR. Então, quer dizer que nos últimos anos, como a TR foi muito baixa, o valor da correção dos imóveis financiados oficialmente, né, por esse sistema também foi baixa. A parcela aumentou muito pouco porque a TR praticamente não aumentou. Em suma, a TR é uma taxa de juros baseada nos CDBs dos 30 maiores bancos e, como eu falei, é uma taxa que rende muito pouco. Ela é ruim para o investidor, mas é boa para quem toma emprestado, tá? Então, pessoal, acabamos agora o item indicadores econômicos e na próxima aula veremos o Copom. E aí eu vou introduzir um pouquinho de política monetária para ficar melhor entendido o papel do Copom, ok? Então, até a próxima.